Bom dia a todos, graça e paz, alegria estar com vocês e poder servi-los à mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra hoje. Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Então vamos lá, primeira, você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Segunda pergunta, Jesus está feliz com você? Ok. Vai chegar o dia que o segundo amém vai ser tão empolgante quanto o primeiro, né? Outro dia alguém falou, não pastor, é só um momento de reflexão. Glória a Deus. Eu acredito que foi no mês de abril, se não me engano, estive num evento de pastores aqui na região e o pastor Ney me fez o convite para estar por ocasião aqui dos 30 anos da PIB. E penso num convite que eu não consegui dizer não. Não porque tivesse motivo para falar não, mas eu tinha um suspense enorme. Eu falei, pastor, eu vou estar nos Estados Unidos com certeza, porque meu terceiro neto vai estar nascendo, e eu já me organizei para a partir do dia 10 de dezembro estar ali de plantão. A gente só não sabe o dia que nasce. E falei para ele, meu filho, apesar de estar morando agora na Flórida, em Orlando, ele morou por muitos anos em Tulsa, Oklahoma. Eu falei, ele tem uma paixão pelo hospital, pela médica, os partos só acontecem lá. Então nós ficamos naquela dúvida se conseguiria estar domingo passado ou esse, mas deu tudo certo e eu tenho certeza que foi Deus que dirigiu isso, abriu essa porta e eu estou aqui hoje com aquela convicção de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa e te ajudando a não apenas olhar para trás, mas eu quero te ajudar a olhar para frente. Há momentos de gratidão que inevitavelmente a gente tem que olhar para trás e dizer até aqui nos ajudou o Senhor. São 30 anos de história. Só Deus sabe quanta gente foi de fato salva, quantas famílias restauradas, além da nossa capacidade de contabilizar, quanta coisa aconteceu. Mas assim como quando Jesus nos ensinou sobre a ceia, Ele nos ensinou a não apenas olhar para trás. Ele diz, todas as vezes em que vocês partirem o pão, beberem do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Isso é olhar para trás, é recordar o que aconteceu. Mas ele diz também, e o apóstolo Paulo nos transmite essas palavras, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então a gente não olha só para trás para recordar o que aconteceu. A gente olha para frente para enxergar um grande desfecho, poderoso, glorioso, extraordinário, que há de acontecer. Biblicamente, as pessoas às vezes me perguntam, pastor, onde está na Bíblia que tem que comemorar aniversário de igreja? Eu respondo, onde é que está que não pode? Na verdade, o Salmo 90:12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. A gente sempre precisa contar os dias, olhar para a nossa história e entre erros e acertos seguir aprendendo, crescendo, melhorando, celebrando as promessas declaradas da parte de Deus ao longo dos anos sobre essa casa que ainda não se cumpriram e elas vão se cumprir. A promessa que ainda nem foram liberadas, serão feitas, mas elas vão se cumprir. E todo o plano e o propósito de Deus para essa casa será estabelecido plenamente. E hoje eu quero te ajudar a olhar para frente. E mais do que apenas ser grato pelo passado, ser grato antecipadamente por fé, empolgado com o futuro, com aquilo que Deus tem. Eu gosto sempre, antes de ministrar, apresentar, eu não sei se deu certo a questão das fotos, deu tempo, eu te mandei em cima da hora. Eu gosto sempre de apresentar, em primeiro lugar, eu chamo de meu primeiro rebanho, minha primeira congregação, que é a minha família. Então, se for possível, eu queria colocar uma foto da minha família. Está desatualizada, porque chegou um terceiro netinho que ainda não está na foto. Kelly e eu estamos no meio, completamos 29 anos de casados, mês passado. Temos aqui à esquerda de vocês Israel, meu filho mais velho, foi o primeiro a casar com Priscila. Eles já nos deram 3 netos, 2 estão na foto aí, a Eila está com 4 anos, o Finéias está com 2, e agora chegou o Kalel, faz uma semana e pouquinho. Temos também ali à direita de vocês minha filha Lissa, que é a caçula, e o Caleb, meu genro, que é quem vocês vão ver a carinha dele atendendo os livros, está me acompanhando hoje na viagem. E a gente, com muita alegria, tem dito e segue dizendo, eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Temos o privilégio de já estar há 31 anos no Ministério Pastoral.
né? Dos últimos deles, 19 e pouco, eu estou na cidade de Curitiba. E como não dá para mostrar a foto da igreja, porque a igreja não é o prédio, mas também é difícil colocar o povo, eu queria mostrar a foto de uma das nossas reuniões no domingo, em Curitiba, né? O nome da igreja lá é Alcance, e a gente tem tido o privilégio de ver muita gente abraçar a fé e juntos servir ao Senhor. Mas apesar de me dedicar ao ministério local como pastor, o meu chamado principal desde a adolescência é para servir o corpo de Cristo por meio de um ministério de ensino da palavra. Esse ministério interdenominacional tem outro nome, diferente da igreja, e o nome dele é orvalho.com. As pessoas me perguntam, pastor, de onde saiu esse nome? Eu falo, da Bíblia. Deuteronômio 32:2 diz, destile a minha palavra como orvalho. Né? Destilar é o gotejar, é o gota a gota. O ministério de ensino ele precisa de continuidade. Dificilmente a gente cumpre, né, o nosso papel ou missão falando de uma única reunião. Então, a gente entende como Isaías foi usado por Deus para dizer assim, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra. A gente precisa de continuidade. E a gente trabalha muitos materiais para isso, mas principalmente usando aí esse recurso da internet. Né? A gente produz muito conteúdo gratuito que está à sua disposição e o site, o orvalho.com, é um agregador. Lá você vai encontrar desde vídeos pequenos, vídeos, né, maiores, cursos online inteiros. Nós temos estudos bíblicos em vários formatos, as pregações em áudio, vídeo, escritos, né? E a grande maioria desse conteúdo ela é sempre disponibilizada de forma gratuita. Nós só temos 2 tipos de produtos que são vendidos e eles normalmente são vendidos para nos ajudar a bancar a conta, né, que permite a produção do restante dos conteúdos. São nossos cursos online e os nossos livros. E falando em livros, nós trouxemos alguns desses materiais que para aqueles de vocês quiserem vão estar à disposição no final da reunião. Eu fico sempre muito à vontade para anunciar os livros, porque eu não tenho nenhum ganho pessoal com a venda deles. Não sou contra quem tem, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, mas é um acordo entre eu e Deus. Antes dele me dizer quantos milhões de livros eu ia vender, ele falou que não queria que eu ganhasse nada com eles. Né? Então, a gente tem usado isso para reinvestir no próprio ministério e na produção de conteúdo. E, no final, nós temos vários desses títulos à disposição. Como para alguns, às vezes, é difícil, né, escolher, eu gosto de vez em quando dar uma ajuda. E eu vou falar das últimas publicações aqui, encorajando você a adquirir elas. Nesse ano 2024, eu publiquei esse livro aqui, O Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. Eu passei uma revolução, né, na última década e meia nessa área. Ela foi lenta, mas sempre progressiva, de entender princípios que durante muito tempo eu negligenciei pela ignorância deles, né, que diz respeito à saúde. E, depois de todo esse entendimento e essa mudança, né, hoje, 60 e tantos quilos a menos depois, eu resolvi, né, atender um comissionamento de Deus e ensinar sobre o assunto. Esse material tem abençoado muita gente. Também fiz uma pequena participação no livro do Dr. Aldrin Marshall, o médico que mais me ajudou na última década a entender e implementar uma mudança de comportamento. Ele escreveu Rumo aos 120 anos. Não confundir com Rumo aos 120 quilos, tá bom, gente? Tem gente pegando a rota errada. Como desfrutar a realidade bíblica e científica de uma vida longa e plena. Antes desse material sobre o cuidado do corpo, o último livro que eu tinha publicado, né, era esse aqui, A Cultura do Jejum. E eu quero recomendar cada um deles. O livro do jejum, a gente fala sobre a teologia e a fisiologia do jejum. Mas nos outros 2 livros, Rumo aos 120 anos e O Cuidado do Corpo, nós também vamos abordar de forma prática o impacto, né, que uma vida e uma cultura de jejum tem, inclusive, sobre a sua saúde física, não só espiritual. E essas seriam as minhas principais recomendações. Eu costumo brincar que só o que você vai economizar em comida, depois de investir nesses livros, já justifica, né, o investimento que você vai fazer, você vai sair no lucro. Agora, de vários materiais que temos lá, uma das nossas principais mensagens é esse livro que eu escrevi com minha esposa, Como Flechas, Preparando e Projetando os Filhos para o Propósito Divino. É um manual bíblico sobre criação de filhos e também o encorajamento, né, a que você entenda e busque a Deus para preparar os seus filhos para viver o plano
e o propósito único e singular que Deus tem para cada um deles. Então fica o meu encorajamento. No final, a gente vai estar ali, né, assinando livros. O pessoal estava me perguntando na chegada se a gente vai fazer isso. Vamos fazer isso no final, se vocês ainda estiverem aqui. Né? Porque eu perguntei ao pastor Ney, quanto tempo eu tenho para falar? Ele falou, você fica à vontade. Quando der 12:30, mais ou menos, o povo levanta, vai embora almoçar, mas o senhor fica à vontade. A gente riu porque, assim, eu faço a mesma piada quando a gente recebe os convidados, mas, como pastor local, a gente sabe distinguir o que é uma conferência, um dia especial, de um dia de culto. Então, eu pretendo não abusar do horário. Mas, ao mesmo tempo, a minha oração, que acredite, eu orei bastante por esse domingo, por esse culto, pela vida de cada um de vocês estariam aqui, é que Deus faça tudo aquilo que Ele planejou para essa hora, para esse tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estou assim, bem disposto a estar bem comportadinho, eu estou bem sensível a qualquer coisa diferente que Deus possa querer fazer. Eu tenho certeza que no final, como a gente diz lá no sul do Brasil, vai dar bom. Então, quero convidar você, abra sua Bíblia, por gentileza, o segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, no capítulo 13. E eu quero ler com vocês dos versículos 14 até o 19. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, acompanhe conosco. Segundo livro de Reis, capítulo 13, do 14 até o 19. Enquanto você localiza o texto, eu quero, antes de lê-lo, chamar a sua atenção para a ótica que a gente deve ter desses textos do Antigo Testamento. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino, foi escrito. E quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, falando desses episódios relacionados à história de Israel, né, o povo de Deus do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ele diz que essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo, de quem são chegados os fins dos tempos. Ou seja, mais do que um registro histórico da cronologia de um povo, de uma personagem ou outra das histórias bíblicas, o que nós temos é Deus intencionalmente organizando eventos que serviriam para o nosso ensino. Eu gostaria que a gente olhasse com essa ótica para o texto que nós vamos ler. O texto sagrado diz, quando Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Chorou diante dele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então Eliseu disse ao rei, pegue um arco e algumas flechas. E Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel, empunhe o arco. E o rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela que dá para o leste. O rei abriu. Eliseu continuou, atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse, flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com eles. Eliseu disse mais, pegue as flechas. Ele as pegou. Então disse ao rei de Israel, atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Agora, muita atenção ao verso 19. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse, você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eu quero tomar esse texto como não apenas o ponto de partida, mas uma espécie de trilho para a nossa reflexão. Nós temos 2 pessoas que são assim, né, os que têm o destaque na história. De um lado nós temos o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, a Bíblia não diz que idade ele tinha ao morrer. Mas nas minhas contas, para poder ter profetizado durante o reinado de vários dos reis de Israel, do Reino do Norte, né, por mais novo que ele tenha começado, fazendo as contas do quanto os reis, né, durante esses reinados que ele profetizou, que eles governaram, Eliseu, na minha conta, tem que ter, no mínimo, uns 80 anos de idade. Ele não apenas está velho, o texto começa dizendo que ele está enfermo, da enfermidade que haveria de morrer. E a gente leu até o verso 19. Mas o verso seguinte, o 20, começa dizendo assim, Eliseu morreu e o sepultaram. Ou seja, esse é o último episódio, o último evento da vida de Eliseu. O que me faz acreditar que a visita do rei Joás era uma visita social. O que a gente poderia classificar de despedida. Né? Até pela frase que ele usa, meu pai,
carros de Israel e seus cavaleiros. A única outra vez que essa frase foi usada na Bíblia, foi usada pelo próprio Eliseu. Foi ele que inaugurou a gíria na época. Quando Eliseu fala isso? Quando uma carruagem de fogo separa ele de Elias, e a Bíblia diz que Elias estava para subir ao céu num redemoinho, foi que Eliseu usa essa expressão. Basicamente, o que ele queria dizer é: a carruagem celestial veio te recolher. Numa linguagem mais atual, a gente diria #partiu glória. De volta para casa, alguma coisa do gênero. Então agora isso é dito para o Eliseu. Basicamente esse homem está dizendo: o senhor está na iminência de ir embora, de ser recolhido. O que me faz acreditar que a visita era uma visita social, uma visita de despedida. Mas mesmo que enfermo e naquelas condições, Eliseu não deixou de ser um instrumento de Deus para abençoar, ou ministrar a vida de Jeoás. O que me faz acreditar que meus e seus problemas pessoais não precisam ser uma desculpa para que Deus não use a gente na vida de outras pessoas que estão igualmente com necessidade à nossa volta. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nós temos uma reação de Eliseu de indignação. Aliás, essa tradução que Eliseu ficou indignado, ela é uma tradução leve. A NVI que está aberta aqui do meu lado, a outra versão, diz que ele ficou irado. O original dá a entender no hebraico que ele ficou furioso, muito bravo, que ele se encheu de ira. O que leva Eliseu a tamanha indignação? Na verdade, Eliseu tinha acabado de conduzir esse homem pelo que nós podemos chamar de um ato profético, uma encenação profética. Quando o rei chega, e Eliseu diz para ele: abre a janela que dá para o oriente, pega o arco e flecha, atira. E o rei atira, Eliseu profetiza: essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. O que é que Eliseu estava dizendo? Que aquela flecha se transformaria num míssil balístico de alta potência, ia cair no acampamento do inimigo, destruir todo mundo? Não. A flecha em si provavelmente não foi muito além do quintal da casa do profeta. Mas o que ele estava dizendo é: no momento em que você lança e atira essa flecha, você está enviando uma mensagem a todo o reino espiritual. Que você se apropria, que você se apodera de uma palavra de vitória que Deus está te dando. É um ato espiritual de declaração de guerra, de que você vai entrar com os recursos divinos e vai entrar para vencer. O original diz: você ferirá os sírios até os consumir. A tradução que eu li diz: até acabar com eles. O que eu e você precisamos entender é que, lendo capítulos anteriores e posteriores, é que essa batalha contra o país vizinho era uma guerra geracional. E ela não se resolvia. Porque Israel avançava, conquistava terreno. Depois os sírios se fortaleciam, recuperavam o terreno perdido e às vezes até avançavam um pouco mais. Isso já vinha acontecendo há muito tempo. Então, um pouco se conquistava, um pouco se perdia, e era uma situação que não se resolvia. Agora esse homem tem uma palavra de Deus: eu vou te dar a vitória completa. Você vai ferir o inimigo até ele não se recuperar mais. Ou seja, você vai ter uma vitória duradoura, permanente, não vai ser temporária, não vai ser acompanhada depois de perdas que vão subtrair as conquistas que você teve. Ele está diante de uma promessa extraordinária. E tudo começa com: abra a janela que dá para o oriente, para o leste, provavelmente a direção para onde o inimigo estava acampado. E quando ele lança essa flecha, Eliseu dá essa palavra, Eliseu vira para ele agora e diz: pega o arco e flecha. E ele pega de novo. E diz: agora atira no chão. Eu creio que o rei entendeu que aquilo era uma extensão, uma continuação do ato profético. Não acho que o rei imaginou: deve ter um sírio infiltrado aqui, escondido debaixo da terra, precisando ser flechado. Ele entende que aquilo é algo espiritual. Mas ele atira uma, ele atira duas e ele atira três. E na terceira ele para. E é justamente quando ele para que Eliseu fica indignado. E eu acredito, se fosse em linguagem de hoje, dos brasileiros, Eliseu teria dito: por que parou, parou por quê? A indignação dele é: você tinha que ter ferido 5 ou 6 vezes. O que Eliseu está querendo dizer com isso? Quantas vezes seria o chão? Porque ele olha e diz: então você iria ferir os sírios até os consumir. Agora Eliseu olha para ele e diz: mas agora você só vai feri-lo 3. Por que só 3? Porque você flechou 3. Porque você está dizendo 3 está bom. E você acabou de limitar o que Deus tinha disponibilizado para você. A palavra inicial era: você vai ferir até os consumir. A palavra final foi: você, se tivesse flechado 5 ou 6, então os teria ferido até os consumir. Mas agora só vai ferir 3 vezes.
E o verso 25 vai relatar exatamente o seguinte: Jeoás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad as cidades que na guerra esse havia tomado de Joacás, seu pai. Como eu disse, era uma batalha geracional. 3 vezes Jeoás o derrotou e recuperou as cidades de Israel. O que me leva a te fazer a seguinte pergunta, eu já adianto, retórica. Quem determina a quantidade e a dimensão de vitórias que teremos? É Deus, de forma unilateral? Ou será que nossas reações ao que Deus fala e promete, elas são igualmente determinantes? Porque o texto para mim é muito claro. Ele tem uma promessa de ferir o inimigo até os consumir. E no final, Eliseu indignado diz, você acabou de jogar fora o que Deus havia provisionado para você. E vai ter algo inferior. Nós temos de um lado uma reação de indignação de Eliseu, porque Eliseu joga num time. Eu vou classificar aqui o time dos inconformados. E ele está indignado de ver um homem que está se conformando com algo menor do que aquilo que Deus prometeu, do que aquilo que Deus disponibilizou. E o tema da minha mensagem hoje é diga não ao conformismo. Nós precisamos entender o peso que isso tem no plano espiritual. Muitas vezes nós imaginamos que por causa da grandeza de Deus, do seu poder, da sua majestade, soberania, que tudo acontece apenas porque Deus quer ou que Ele determinou. Mas olhando para um texto como esse, é evidente que Deus espera de nós resposta. É por isso que Jesus, num determinado momento, diz às irmãs de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus, se creres. Nós precisamos entender a diferença que um posicionamento correto tem e pode fazer na minha e na sua vida. E mesmo quando temos palavras de Deus, nós precisamos entender que a Bíblia fala de uma necessidade de interação com o profético, com aquilo que Deus tem falado, prometido, disponibilizado. Quando Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Paulo vai dizer em Gálatas 3, que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Não era apenas uma bênção familiar. Por trás disso estava todo o plano de redenção. Mas em Gênesis 18, 19, a Escritura fala sobre Abraão da seguinte forma, e nós precisamos entender que está relacionado exatamente com essa promessa. O texto sagrado diz assim, sobre Abraão, porque eu o escolhi, para que ele ordene a sua casa e os seus filhos depois dele, que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado sobre ele. Deus fez promessas? Sim. Mas o texto e palavra do próprio Deus falando, para que eu faça vir sobre ele o que eu prometi, Abraão primeiro tem que fazer a parte dele. Eu escolhi para que ele ordene os seus filhos, sua casa depois dele. É a única forma dessa promessa poder se cumprir. É se ele interagir comigo. Quando você sai da antiga aliança e vai lá para a nova, Novo Testamento, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 18. Ele diz, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas, nas profecias, o bom combate. Em outras palavras, ele está dizendo, não é porque Deus falou que você vai esperar sentado. Lute. Corresponda com o profético, faça a sua parte para que aquilo que Deus disse possa ter o seu pleno cumprimento. E muitas vezes é um desafio conseguir entender essa dinâmica de interação do homem com Deus, mas Deus tem nos chamado a interagir com Ele. É nesse momento que eu e você vamos entender de um lado o poder do inconformismo e do outro o poder do conformismo. Porque um limita aquilo que Deus quer fazer por falta de interação. O outro amplia a possibilidade do que Deus quer fazer pela interação devida que Ele espera de nós. Em 2 Crônicas, no capítulo 16, no verso 9, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. A teologia, a gente tem um nome que eu digo não é nem bonito, é até complicado para explicar isso. A gente chama de antropomorfismo. Quando Deus usa figuras que são humanas para que a gente tenha um pouco da compreensão de algo que não necessariamente o limita. Se falar de passar os olhos, isso significa o quê? Que nós estamos procurando alguém. Então, se eu estivesse no auditório, eu lembro de uma ocasião que eu estava pregando e alguém me disse, sua sogra está aí hoje. Eu estava pregando perto da cidade dela. E eu fico me perguntando, onde é que ela está? Por que ela não apareceu? Por que ela não me avisou que vinha? E até entender se aquilo era verdade ou não, eu vasculhei o auditório, um por um. E quando a Bíblia fala de Deus passando os olhos, isso me faz entender que Ele está procurando. E a Bíblia diz, os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando corações inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se mostrar forte para com esses.
Deus não vai se mostrar forte para todo mundo. Apesar de ser, né, o Todo-Poderoso, Ele não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles que vão me levar a sério. Onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu. Para esses haverá uma manifestação diferenciada. E isso me faz entender o poder do inconformismo. Né? Quando eu era garoto, eu lembro que algo que me chamava muito a atenção é aquela conversa do anjo do Senhor com Gideão. Onde aparece para ele, diz: o Senhor é contigo, homem valente. Gente, eu não sei como você lê a Bíblia. Eu gosto de ler me imaginando lá dentro da história, trocando de lugar com o personagem, imaginando tudo o que aconteceu, quais seriam as reações. E um anjo aparecer e falar com você é diferente do vizinho dar bom dia na porta de manhã, lá no portão. Né? Você não pode tratar como algo comum, normal. A Bíblia fala de pessoas que ficaram aterrorizadas de medo, por causa da glória que muitas vezes seres celestiais estão carregando e manifestando. Eu fico imaginando se eu teria coragem de responder o anjo. Agora, o Gideão não teve só coragem de responder. Ele, como a gente diz lá no sul do Brasil, ele peitou o anjo. Porque o anjo disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ele responde na hora: se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Eu não sei se eu teria coragem de responder, mas dá essa enfrentada. Basicamente o que ele está dizendo: se o Senhor é conosco, cadê os sinais do sobrenatural? Cadê a unção de milagres da geração de Moisés, de que a gente só ouve a história? Cadê a unção de conquista da geração de Josué, que a gente só ouve a história? Se Deus está conosco, por que é que nós entramos nesse marasmo, nessa mediocridade? Agora a pergunta é: isso é o grito inconformado ou não é? É. A próxima pergunta é: Gideão inconformado porque Deus o escolheu? Ou será que Deus o escolheu justamente porque ele era um inconformado? De acordo com 2 Crônicas 16:9, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Deus o escolheu porque ele era um inconformado. E Deus continua procurando hoje onde estão aqueles cujo coração vai me levar a sério, que vão crer para grandes coisas, que vão cooperar comigo para que eu possa fazer mais. Nós precisamos entender, seja no âmbito pessoal, familiar, seja, né, quando falamos da comunidade dos santos, a igreja, nós precisamos entender o poder do inconformismo e entrar nesse modo de ansiar mais da parte de Deus. Há um eco desse grito de Gideão no meu coração desde a minha adolescência. Eu quero ver o poder de Deus, eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver o sobrenatural de Deus, eu quero ver uma geração sendo visitada pelo poder de Deus. E nós podemos experimentar mais, interagindo corretamente com Deus. Agora, a razão da indignação do Eliseu com o conformismo do rei, porque Eliseu não é um governante, mas ele serviu vários reis, e esses reis todos estavam em guerra. Eliseu sabia na prática que ninguém aniquila o inimigo de uma vez com 3 vitórias. Isso é aquilo que ele precisa só, né, para conseguir ganhar tempo. E já fazia muito tempo que eles iam empurrando o problema com a barriga em vez de resolvê-lo de forma permanente. Quando esse homem para na terceira e está dizendo 3 está bom, eu não sei o que levou a pensar aquilo. Talvez ele imaginou: não quero gastar toda a minha vida em guerra, todo o orçamento em guerra, mas ele simplesmente estava procurando o caminho mais confortável. E Eliseu está indignado, porque o perfil de Eliseu, quando você analisa tudo o que a Bíblia conta sobre ele, do início dos seus dias, do momento em que ele aparece no cenário bíblico, até o momento em que ele morre, o perfil de Eliseu é o perfil de um inconformado. Olha quando Elias lança a capa sobre ele. Em primeiro lugar, não dá para desassociar a história de Eliseu da história de Elias. E não há nada na Bíblia que indique que os dois se conheciam antes desse episódio onde ele aparece. Aliás, quem escolheu Eliseu para ser o substituto de Elias foi o próprio Deus. Deus escolheu pelo nome. E não há nada que indique que eles sequer tinham trabalhado juntos antes. Mas o que você precisa entender é que Elias desistiu do ministério. Ele chega no momento onde ele diz para Deus: melhor me é morrer do que viver. Basicamente ele está dizendo: deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar, eu estou fora. Ele apresenta uma carta de demissão para Deus. Mas Deus diz para ele: primeiro vai cumprir um aviso prévio, não vai sair assim tão rápido. Gente, o ministério é algo tão sério que até para o cara desistir ele tem que ser responsável. E Deus falou: você tem as últimas tarefas, você vai ungir Jeú, rei de Israel, você vai ungir Azael, rei da Síria, e vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. É a única vez que você acha essa expressão na Bíblia, alguém sendo ungido profeta no lugar de outro. Porque em outras palavras, Deus está dizendo: se você não vai terminar o que eu te confiei, arrume alguém que termine. E quando o Elias vai lá e joga a capa, o Eliseu
leva aquilo de boa. Gente, você consegue imaginar? Elias é um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Quando eu olho para o Antigo Testamento, Moisés para mim lidera e o Elias está em segundo lugar. Aliás, falando em Moisés, o Josué ficou apavorado quando Deus disse que ele que ia suceder o Moisés. E você começar do zero o ministério já é um desafio. Mas você começar cobrindo um camarada do nível de Moisés, é assustador. É por isso que Deus tem que falar com ele várias vezes. Não temas, não te espantes, como fui com Moisés, serei contigo. O Eliseu, Deus não precisou falar nada disso. A hora que o Elias jogou a capa e falou, você sabe o que eu fiz contigo? Ele disse, sei, estou dentro. A Bíblia diz que ele estava lá arando com 12 juntas de bois. Na perspectiva dos mais carnais, ele fez uma churrascada de despedida. Na dos mais espirituais, foi um sacrifício. Né? Eu prefiro imaginar que Deus permitiu unir o útil ao agradável. O sacrifício com a pança cheia de proteína. Né? Mas ele naquele momento está dizendo, estou dentro, só vou despedir dos meus pais, estou te acompanhando. Fui, partiu o ministério. Né? E ele vai com empolgação. Mas não demora muito tempo. Chega o dia do Elias ir embora. Elias sabe que chegou o dia. Eliseu sabe. E em 3 lugares onde eles vão, depois da base onde estavam em Gilgal, outros 3, onde chegam os filhos dos profetas, sabe. Todo mundo sabia que era o último dia de Elias. E aí o Elias chega para o Eliseu em Gilgal e diz, segura a onda aí, garoto, que o Senhor me enviou a Betel. O Eliseu olha para ele e diz, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, não largarei do seu pé. Isso na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, a minha própria. Aí eles vão juntos. Quando chegam em Betel, ele faz o que tem que fazer e diz para ele, garoto, agora segura a onda aqui que Deus mandou a Jericó. Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, não largarei do teu pé. Vão para Jericó, ele faz o que tem que fazer, garoto, segura a onda aqui. E agora eu estou indo sozinho para o Jordão. São várias tentativas de estar sozinho. Para mim, o Elias está dizendo, me dá um pouco de espaço. É meu último dia. Me deixa ficar um pouquinho a sós. E quando na 4ª e última vez está dizendo, não largo do seu pé, o Elias vira para ele e diz, que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu não consigo imaginar o Elias, na minha cabeça o Elias está estressado. Eu não consigo imaginar ele, meu querido, está faltando alguma coisa. Né? A reação é, o que é que está faltando que você não me deixa em paz, não me dá espaço? E parece que o Eliseu esperou aquilo o dia inteiro. E diz, eu quero porção dobrada do Espírito estar sobre você. A Bíblia diz que o Elias responde, dura coisa pediste. Essa palavra traduzida, dura coisa, no original hebraico, ela tem 2 possibilidades de tradução. Uma significa algo difícil, a outra significa algo que magoa, que machuca. Então, ou Elias está dizendo, até eu estou achando demais o que está pedindo, difícil, ou ele está dizendo, magoei que tu quer ser melhor do que eu. Nenhuma das 2 possibilidades, a reação de Elias é boa. Mas o Elias não toma nenhuma decisão, ele joga a batata quente para cima e diz, quem decide é Deus. Se me vires quando for tomado de ti, assim será, senão não. Eu já vi muito pregador dizer que o Eliseu estava pedindo porção dobrada do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz. Ele diz, eu quero porção dobrada do Espírito sobre você, da unção que te define. Traduzindo, eu quero ser você, vezes 2. E nós estamos falando de um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Então vou dizer qual a minha leitura pessoal. Não vou apresentar isso como doutrina. Minha leitura pessoal. Imagino o Eliseu, em outras palavras, dizendo para Elias, velho, se você resolveu desistir do ministério, pediu demissão, o patrão lá em cima aceitou, ainda que te exigiu pagar o aviso prévio primeiro, isso é entre vocês, não vou nem me meter nisso. Mas se você quer vazar antes de terminar o que Deus te confiou, e está me convocando para ser seu substituto, eu aceito, desde que eu não tenha que abrir mão do meu próprio propósito. E como eu já não seria em nada menor do que tu, então eu aceito ser você vezes 2. Porque eu vou fazer o que você deixou de fazer e eu vou cumprir o meu ministério enquanto eu cubro a sua. O garoto é abusado. Não tem outra forma de você traduzir a maneira de pensar e processar dele. Agora, quando Elias foi tomado, a Bíblia diz que Eliseu viu. O que o Eliseu viu? Antigamente a gente diria que eram os 2 tiquezinhos azul do WhatsApp. Mensagem recebida e lida. Ou seja, o céu estava assinalando, você está dentro, você recebeu isso. Agora, em algum momento, ele tem que decidir onde ficam os seus olhos. Enquanto ele vê o Elias subindo, a Bíblia diz que ele viu a capa caindo. Agora, ou ele continua de olho no Elias ou na capa. E a Bíblia diz que ele nunca mais viu Elias, porque agora ele já mira para a capa.
Eu não sei como foi a cena, mas eu imagino mais ou menos assim. Ele olhando para cá, por quê? Você lembra que quando chegaram, antes de estar no lugar que eles estavam, o Elias pegou a mesma capa, feriu o Jordão, o rio se abriu e os dois passaram a pé enxuto. O que antes era um milagre que uma geração inteira viu nos dias de Josué. Agora os dois tiveram a versão VIP. Não é só eles passando o rio. Eu não sei, na sua cabeça, como você lê. Eu vou dizer como eu leio. Porque tem crente que lê assim, passou o rio a pé enxuto, tipo, atravessou a rua na faixa de pedestre, mal normal. Não pode ter sido assim, gente. Eu me imagino no lugar de Eliseu, me contendo para não pagar um mico, para não exagerar. No mínimo eu teria passado assim. E se fosse hoje, meu amigo, um selfie no meio do leito seco, para eternizar o momento, com certeza, né, ia rolar aquela fotozinha. Agora, deve ter sido um negócio extraordinário. Só que agora ele está do lado de lá. Imagina ele olhando para a capa, o Elias foi embora, ele vai lá, pega aquela capa. E quando pega na mão, imagina ele olha para a capa, olha para o rio. Olha para a capa, olha para o rio. Olha para a capa, olha para o rio. Ele está pensando, nem a pau que eu vou voltar nadando. O que esse cara está dizendo? Do nível do sobrenatural que eu já alcancei, é daqui para mais. Não para menos, é daqui para frente, não é daqui para trás. E ele vai e fere o rio. E quando ele fere, ele dá um brado. Se você lembra, está lá em 2 Reis, capítulo 2. Qual foi o brado? Onde está o Deus de Elias? Ele não pergunta onde está Elias, porque Elias foi embora para não voltar. E preste atenção, há ciclos de avivamento que vêm e vão, eles passam. E aquele tempo, aquela era do mover de Elias já tinha acabado. Mas o Deus de todos os moveres, não importa se um ciclo chegou ao fim, sempre continua. Está sempre disposto a abrir novos ciclos e trazer novos moveres e manifestações. E naquela hora ele está dizendo, e daí que um ciclo encerrou, tem mais para ser vivido. Onde está o Deus de Elias? Elias foi embora, mas o Deus de Elias não foi. E quando ele fere o Jordão, a Bíblia diz que o Jordão se abre e ele passa a pé enxuto. Do outro lado vem correndo os filhos dos profetas, com um pedido estranho. Porque a gente não olha com o filtro cultural devido. Qual o pedido dos filhos dos profetas? Nos deixa procurar o corpo de Elias. Pode ser que Deus o tenha lançado num monte ou num vale. Eliseu diz para eles, gente, esquece isso. Eles vão insistir na Bíblia, diz que apertaram com ele de tal forma que ele diz, vão. Depois de 3 dias de busca incessante, 50 homens trabalhando nas buscas. Eles vêm para Eliseu e dizem, nós não achamos. E Eliseu faz o papel da esposa no casamento. Eu não disse? Eu não falei? Todo marido aqui sabe, quando a mulher dá um conselho, você vai contar uma enorme, gigantesca probabilidade da história terminar com ela dizendo, eu não falei? A minha desenvolveu uma habilidade, ela fala isso sem abrir a boca. Ela só me olha sorrindo, sem nenhum ar de acusação, sorrindo, e eu ouço a voz dela dentro da minha cabeça. Eu falei. Só que a boca dela está fechada, eu penso, como é que ela consegue fazer isso? Agora a pergunta é, por que esse povo quer um corpo? Vamos olhar para isso com um filtro cultural? Na cultura, não só dos povos antigos do Oriente de uma forma geral, mas ainda especificamente no meio, né, dos israelitas, gente, você não abre mão de alguém cuja vida foi importante, sem um velório decente. Eles choravam os mortos, às vezes uma semana. Dependendo do nível de importância, aquilo vai subindo. A Bíblia fala de velório que durou um mês, né, 40 dias, prantos de 70 dias, porque desde que viveram no Egito, eles embalsamavam os mortos. O corpo não decompunha tão depressa, dava para chorar muito tempo, né, antes de um enterro permanente. Agora, como que alguém, um ministério, da monta do vulto de Elias vai embora e nós não vamos ficar chorando? Porque as pessoas gastam tempo demais chorando moveres que já terminaram. Em vez de abrir os olhos empolgado para algo novo que Deus vai fazer, tem gente presa no saudosismo. Gente, nesses 30 anos, tem que olhar para trás com gratidão. Mas preste atenção, o melhor ainda está por vir. E a gente não pode deixar de ser grato pelo que Deus fez, mas a gente não pode ficar chorando de saudade. Outro dia alguém falou para mim, pastor, que saudade daquela época, que o senhor conhecia todo mundo. Hoje eu não sei nem os líderes de célula da minha igreja, gente. Nós reunimos em torno de 8.000 pessoas aos domingos. Eu não consigo conhecer mais. Pessoa que saudade daquele tempo, falou, olha, eu tenho muita gratidão, mas não tenho saudade nenhuma, não queria voltar para aquilo. Porque senão a gente não teria ganho esse tanto de gente para Jesus, que foi ganho depois. E o que é mais importante, aquilo que era gostoso para a gente, ou o cumprimento daquilo que Deus tem. E a gente precisa perceber
que às vezes são elementos emocionais que estão travando e impedindo a gente de seguir adiante. Então, sem deixar de olhar para trás com gratidão. A gente só não pode se prender. E nós temos que olhar para frente. Deus tem coisas melhores, Deus tem coisas maiores, porque Deus sempre se move de forma progressiva. Quando eu olho para os dias de Esdras, quando eles lançam o fundamento do templo, a Bíblia diz que teve duas vozes, dois grupos fazendo barulho, concorrendo, o barulho de um com o barulho de outro. Se você estiver anotando, Esdras 3, de 10 a 13. A Bíblia diz que de um lado os jovens fizeram um júbilo. Por que eles fizeram tanta festa? Porque eles nasceram tudo no cativeiro de Babilônia. Nenhum deles viu o templo de Jerusalém em pé, eles só ouviam as histórias de quando a Shekinah, a glória de Deus, tinha se manifestado naquela casa. Mas agora eles chegaram tudo arrasado, destruído, né? No período de pós-apostasia, eles não viram nada, mas pela primeira vez eles estão diante da possibilidade. Pode ser que nós vamos ver a presença de Deus na sua casa, pode ser que a gente presencie uma nova visitação, estou empolgado. E a Bíblia diz que havia voz de júbilo, mas do outro lado tinha um outro grupo, os velhos. E a Bíblia diz que o barulho dos velhos concorria com o dos novos, só que o barulho dos velhos era a voz do choro. Por que choro? Consciente ou inconsciente, eles estão dizendo para o grupo de lá, avivamento bom era o nosso. Vocês vão até ter uma outra casa, mas nunca vai ser tão boa como a que Salomão construiu. E as pessoas têm tendência a gastar mais tempo chorando do que já passou, do que empolgadas com aquilo que Deus vai fazer. É para aquele grupo dos velhos que estão chorando, que Deus levanta Ageu e outros profetas para dizer, ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo, eu não ando para trás, eu ando para frente. Há coisas maiores por vir, há coisas maiores para serem vividas, experimentadas. E eu vim aqui te dizer hoje, não importa o quanta coisa boa já aconteceu, tem coisas maiores que precisam ser acessadas e nós precisamos entender que esse elemento do inconformismo é ansiar mais. Isso está sempre presente em Eliseu. Agora, além de falar do poder das nossas atitudes e de como Eliseu foi alguém que ansiou mais, eu quero avançar um pouquinho mais na vida de Eliseu, para em terceiro e último lugar, falar da importância de deixar o bom para entrar no melhor. Segundo Reis, no capítulo 4, a Bíblia nos mostra que uma viúva dos filhos dos profetas procura Eliseu e diz, olha, teu servo morreu. Não tinha seguro de vida, não deixou previdência, nem privado, nem a falida, a gente diria lá no Brasil, não deixou dinheiro guardado, deixou foi uma dívida. E agora os credores estão aí, querendo levar os meus filhos como escravos. Essa mulher procurou Eliseu por quê? Ela estava atrás de consultoria financeira? Não. Ela sabia que era um homem de Deus, ela precisa de um milagre, de uma intervenção dos céus. E o Eliseu olha para ela, porque os inconformados são assim, eles nunca estão olhando para o problema. Cada problema é uma oportunidade de Deus se manifestar e Deus agir. Eliseu olha para ele e diz, me diz o que é que você tem em casa. Os inconformados sempre estão procurando de onde é que nós podemos começar, que nova história, que novo testemunho nós podemos ter. Agora a mulher está naquela versão que desanima quase qualquer um. Tua serva não tem nada, não sei, um pouco de azeite na botija, parece a maioria dos crentes que eu conheço. Eles sempre acham que o que eles têm é nada. E Eliseu dá o corte na mulher, estilo propaganda facas Tramontina, corte rápido. A hora que ela vai choramingar, ele diz, ok, vamos lá, vamos começar daí. Ele nem deixa ela chorar muito. Ele dá algumas orientações para ela. Primeiro, ele diz, vá e peça às suas amigas, vizinhas, vasilhas emprestadas. Ele diz assim, vasilhas vazias, não poucas. Traduzindo, o maior número possível. Porque vazia, se trouxer ela já meio cheia, você não tem muito espaço. E se trouxer poucas, você vai ter pouco recipiente. Basicamente o que ele estava dizendo, que a quantidade de azeite seria multiplicado. Não dependeria só do Deus que iria multiplicar, mas do tanto de fé que essa mulher teria para que houvesse mais azeite. Aliás, a Bíblia diz que quando termina a última vasilha, o azeite terminou. O tamanho da multiplicação não dependeria apenas de Deus, assim como a questão das flechadas no chão, dependeria de quantas vasilhas fossem colocadas. Só cada detalhe daquela orientação que Eliseu dá para essa mulher, ele é muito significativo. Primeiro, ele fala para a mulher, você vai buscar as vasilhas vazias, não poucas, né, o maior número possível. Aí diz, fecha a porta sobre você e os seus filhos. Gente, que diferença faz a porta fechada ou aberta? Na prática, nenhuma. Mas eu creio que nós temos aqui algo que é simbólico. Eu digo para as pessoas, já estive em reuniões,
cultos, conferências dessas de avivamento, né, que Deus se moveu, surpreendeu. Né? Quando eu falo de avivamento, não é porque foi marcado para ter isso. Muitas delas, nenhum de nós imaginava o que ia acontecer. E eu tenho assim na minha memória, em toda a minha caminhada com Deus aí, de quase 4 décadas de vida no Espírito, coisas extraordinárias que eu já vi acontecer. Mas as maiores manifestações de Deus na minha vida e os maiores milagres que eu recebi não foram nos ambientes públicos. Eles foram lá naquele lugar onde em Mateus 6 Jesus diz, fecha a tua porta, fala com teu pai a sós, em secreto, e nós temos que resgatar esse tempo a sós. Esse é um ambiente que tem o poder de produzir milagres e intervenções de Deus na nossa vida. Mas ele diz, fecha a porta sobre você e os seus filhos. Aí diz para ela, coloca todas as vasilhas na sua frente. A orientação específica, diante de você. Aí diz, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua vasilha, com o pouco de azeite que você tem, e vai começar a derramar. Quando encher a primeira, nem a que ela tinha na mão estava cheia. Então ele diz, Deus está sinalizando que vai multiplicar. Quando encher a primeira, você para, pega a vasilha cheia e põe para trás. Eu lembro do dia que eu estava meditando nesse texto, 2 Reis 4. Eu falei para Deus, sério que o profeta falou isso para a mulher mesmo? A hora que encher, para. Eu falei, sabe que Eliseu achou que a mulher tinha um retardo mental? Que ela, se ele não explica o óbvio, que ela ia ficar a tarde inteira derramando o azeite transbordando, enchendo o chão da sala. Eu falei, precisa explicar um negócio desse, que a hora que está cheio, para. E o Espírito Santo falou no meu coração, a menos que a instrução não seja meramente literal. E a hora que ele falou isso, revelação é algo difícil de explicar. A gente fala revelação, as pessoas imaginam algo muito espetacular. Mas eu quero falar sobre uma compreensão. Às vezes, em fração de segundos, você entende um volume de informação tão grande que às vezes, você, com 1 hora tentando explicar, parece que não é suficiente para conseguir expor. E, de repente, aquilo eu entendi com uma clareza que eu não consigo te explicar. O que Deus iria fazer na vida daquela mulher não era um único milagre. Era uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha era um novo milagre. O que Eliseu está dizendo, quando Deus tiver feito o primeiro, tira os seus olhos daquilo que Deus já fez. Põe para trás. Foca no que Ele tem para fazer. O que Ele fez é bom, é lógico que é, mas tem mais para ser vivido, para ser experimentado. E eu e você precisamos entender que há momentos onde nós vamos ter que tirar os olhos do bom e escolher colocar no melhor, que é aquilo que Deus ainda tem para fazer na minha e na sua vida. Muitas vezes o conformismo, eu fico imaginando alguns crentes se vissem, se a primeira vasilha ser cheia, ele já ia ficar empolgado que ia ter um chilique, um curto-circuito emocional. Meu Deus, imagina alguns pegando aquilo, milagre, milagre, milagre. Aí os filhos querendo ver, os vizinhos, não, ninguém chega perto da vasilha do milagre. Vender para pagar dívida, nem pensar, ele ia querer guardar aquilo como um troféu para o resto da vida. Nunca vai ter outra dessa, consciente ou inconsciente. Agora, o que Eliseu está dizendo, tira os olhos do que Deus já fez. Você é grato? Sim. Mas foca no que Ele tem para fazer. Porque tem muito mais para ser experimentado. Eu vim te dizer, não importa se depois de anos orando, você começou até a colheita e ver familiares estão se convertendo. Tem que fazer festa mesmo, mas preste atenção. Tem mais familiar para converter. Não importa se depois de tempo você conseguiu experimentar uma bênção, um avanço em determinada área. Tem mais para ser experimentado. E de alguma forma, eu sinto que minha missão hoje aqui é provocar a sua fé. Josué no capítulo 13, no verso 1. A Bíblia diz que Josué já era, se puder, eu vou pedir até que você me acompanhe e leia comigo. Josué capítulo 13. Verso 1, a Bíblia diz, Josué já era bem idoso. Outras traduções dizem velho, de idade bastante avançada, avançado em dias. E o Senhor lhe disse, você já é bem idoso, como se ele não soubesse. Mas Deus diz, mas ainda há muita terra para ser conquistada. Eu lembro que um dia eu parei e falei, Deus, o Senhor fez isso mesmo com o velhinho? Gente, Josué é um livro de conquistas. 31 reis, abatidos, vencidos, conquistados de forma sobrenatural. As estratégias nunca se repetem. Josué é um livro de vitórias. O cara tinha conquistado a maior parte da terra prometida, 60%, 70%, 80%. Nós não podemos dimensionar com precisão, mas a maior parte da terra já tinha sido conquistada. Eu falei para Deus, o cara já conquistou a maior parte da terra. Está com idade, e o Senhor, em vez de deixar o velhinho aposentar, está botando pressão nele
por causa do que não conquistou. Os céus não tinham que estar aplaudindo Josué pelo que ele fez. E foi nesse momento que Deus falou ao meu coração: os céus nunca aplaudirão. Alguém conquistou algo menor do que o que lhe foi prometido e disponibilizado. Se Deus quisesse 60%, 70%, 80% da terra conquistada, ele tinha prometido só isso. Mas Deus prometeu a terra toda. E está dizendo: vocês estão fazendo corpo mole, vocês estão se conformando com o bom, antes de ter entrado no melhor. Tem mais terra para ser conquistada. Eu vim aqui te dizer hoje: tem mais terra para ser conquistada. Na sua vida pessoal, na sua família, nessa igreja, tem muita terra para ser conquistada. E os olhos de Deus continuam percorrendo toda a terra, dizendo: onde estão aqueles cujo coração será totalmente meu? Que vão ser os parceiros, dizendo: Deus, nós vamos cair para dentro. Nós queremos ver de novo as maravilhas que nós ouvimos nossos pais e gerações anteriores contar. Gente, é um sopro de Deus para revitalizar igrejas nos Estados Unidos. Há um sopro de Deus sobre a Flórida. E Deus fará algo nessa casa. Ele está procurando gente que acredite, que abrace. E diz: vamos cair para dentro. Vamos cooperar com Deus. Vamos fazer acontecer. Porque de alguma forma, Deus nos deu o privilégio, de maneiras que a gente não consegue entender, de dizer: você não faz nada sem mim. Mas eu também escolhi não fazer sem vocês. E nós vamos fazer isso juntos. Eu quero te encorajar. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Às vezes a gente prega mais 15 minutos com as pessoas em pé, mas... não, estou brincando. Eu quero que a gente possa tirar um tempo de oração. Eu quero que você pare para pensar comigo algo. Às vezes a gente só pensa em termos de extremos. O que é extremos? A gente imagina que incrédulo é aquele que não crê para nada. Mas que o crente é aquele que crê para tudo. O que a maioria de nós não percebe é que muitos de nós estamos em algum lugar aqui no meio. A gente nem é o incrédulo que não crê para nada, mas nem é o crente que crê para tudo. A gente está crendo para algumas coisas e às vezes estamos felizes com outras que nós não vamos ver acontecer. E muitas vezes esse conformismo, que é diferente de um contentamento bíblico. Quando você, por exemplo, quando a Bíblia fala de coisas materiais, há uma mensagem de contentamento. E muita gente, em nome do inconformismo, na área financeira, está migrando para a avareza. Isso pode ser algo complicado. Mas quando falamos de conquistas espirituais, gente, o lugar do contentamento é quando a gente tiver alcançado tudo aquilo que foi prometido. E nenhum de nós deveria estar feliz ou satisfeito antes. A gente tem vivido um período interessante em Curitiba, porque a igreja está vivendo o auge. Nunca na nossa história a gente experimentou o que estamos experimentando. E Deus tem nos incomodado, nos constrangido. Comece a aumentar os sonhos. Comece a vislumbrar as próximas etapas. Porque nós não podemos simplesmente nos conformar só porque está bom. Está bom para quem? Às vezes está bom para mim e para você, que já estamos dentro. E aqueles que ainda não foram alcançados. E aqueles que não tiveram a história mudada como a nossa. Na verdade, até para nós. Já que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais. Uma das marcas da vida cristã é a progressividade. A gente tem que agir como Paulo. E dizer: não que eu haja alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, mirando as que estão diante. Eu prossigo para o alvo. Eu vou correr atrás. Tem mais para se experimentar. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para você. Deus tem mais para as nossas casas e famílias. Deus tem mais para essa igreja. Eu gostaria que nós pudéssemos terminar orando, dizendo: Deus, que nenhum de nós caia nesse engano do conformismo. Ao longo de toda a Escritura, eu não estou tentando ser exaustivo aqui, o tempo nem permitiria isso, mas o que você encontra é um padrão. Há pessoas que estão limitando na sua vida aquilo que Deus pode fazer. Há outros que estão removendo limites. Isso tem tudo a ver com algo que não é meramente fruto de uma personalidade ou temperamento. Porque tem pessoas que são mais tranquilas, outras são mais agitadas quando você fala de produtividade. Mas nós estamos falando de algo que diz respeito a um coração de fé. Se Deus prometeu mais, nós não temos o direito de nos contentar antes de chegar lá. Ainda muita terra para
ser conquistada. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos e irmãs. Só o Senhor pode produzir aquela aplicação personalizada da Tua palavra, que sempre é apresentada apenas de forma generalizada. E eu oro que o Senhor faça isso. Aqueles que precisam de encorajamento para algo pessoal, para algo familiar, eu creio que todos nós também precisamos de uma consciência coletiva e de corpo, e sonhar não apenas com aquilo que diz respeito somente a nós. Mas, Pai, nós oramos que todo conformismo seja quebrado, que toda atitude de incredulidade seja ferida e derrubada hoje, e que o vento fresco, poderoso do Teu Espírito, vivificador do Teu Espírito, desperte por meio da Tua palavra fé para avançar, fé para conquistar, fé para buscar mais de tudo aquilo que o Senhor tem. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui hoje. Eu oro por cada família aqui representada. Eu oro por essa igreja local e por cada igreja local representada na vida daqueles que nos visitam. Que possamos entrar num tempo de se permitir ser despertados pelo Senhor, de abraçar o inconformismo, de ouvir a voz celestial dizendo: ainda há muita terra para conquistar, e não parar antes de chegar lá. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais do que apenas, ó Deus, renovar uma lista de intenções, propósitos e determinações para o próximo ano, quase que esperando que no próximo ano a gente vai ter que renovar de novo muitos alvos. Que a gente de fato seja guiado pelo Senhor a uma nova atitude, a uma nova postura. Nós oramos em nome de Jesus. Te expressamos gratidão, honra e louvor por tudo que o Senhor já fez nesses 30 anos. Mas Deus, nós queremos dizer que a empolgação com aquilo que ainda será feito. E nós oramos que a Tua mão poderosa se estenda, que os Teus feitos milagrosos se manifestem numa dimensão como nunca antes, que haja frutificação, rompimento, crescimento, como jamais se experimentou nessa casa, que haja salvação, que haja restauração familiar, que haja curas, milagres, libertação, milagres de provisão como nunca se viu e experimentou antes. Que venha o novo, Senhor, que venha o novo. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.